Olá, você que aderiu ao grupo de estudos de WhatsApp, seja bem-vindo. Vamos começar aqui pelas classes de palavras. Muito bem. Gente, para nós entendermos classes de palavras, é preciso nós entendermos que toda palavra da língua portuguesa, ela se encaixa em uma dessas 10 classes e não existe nenhuma que não está aqui presente. Por isso a importância desse tema, por isso que ele é considerado o coração da gramática, porque tudo parte daqui. Todas as palavras partem das classes de palavras, beleza? Muito bem, mas a gente precisa entender como que essas classes de palavras funcionam dentro de uma palavra, dentro de uma frase, dentro de um texto. A gente precisa entender o emprego delas, né? Qual é a função delas dentro de uma frase, dentro de um texto. Pois beleza, vamos lá. Primeira classe de palavras, verbo. O verbo, quando é que uma palavra vai ser verbo? Quando é que eu vou olhar para uma frase, para um texto e falar assim, não, essa palavra aqui é um verbo? Bem simples, gente. Quando ela denotar uma ação, né? Quando ela denotar um estado, quando ela denotar um fenômeno da natureza. Somente nessas três hipóteses que eu vou olhar para a palavra e falar assim, bom, isso daqui é um verbo. Vamos ver na prática como que funciona? Olha só, vamos ver na prática aqui como que funciona. O Rodrigo chegou cedo. Quando você vê essa frase aqui, qual dessas palavras que você vê que é uma ação? Chegou, não é verdade? Então, esse daqui é uma palavra que é um verbo. É um verbo. Por quê? Porque denota uma ação. Só que nem sempre o verbo vai denotar uma ação. Muitas vezes ele vai ser um estado, né? E aí, quando é que vai ser um estado? Vai ser um estado quando ele denota a situação em que a pessoa está. O estado em que ela se encontra. Por exemplo, a Railane parece com a irmã dela. Esse parece aqui, ó, ele não está denotando uma ação, mas ele é a forma como a Railane se parece, né? Como que ela se parece com a irmã dela, é o estado de aparência dela. Outro clássico aqui também, ó, é por exemplo aqui, ó, a Márcia está bem. Esse está aqui também é um verbo, só que ele também não denota uma ação, ele denota um estado. É a forma como, é o estado em que a Márcia se encontra, ela está bem, entendeu? Então o verbo vai ser tanto uma ação quanto um estado. Está, parece, mas também ele vai ser também um fenômeno da natureza. Por exemplo, aqui, ó, choveu, né? Choveu muito ontem. Esse choveu é uma ação, não é praticada por um homem, né? Mas é uma ação. E ele não é classificado como ação, é classificado como fenômeno da natureza. Outro clássico aqui também, ó, ventou. Ventou a tarde inteira. Esse ventou aqui também é um verbo classificado como fenômeno da natureza. Então, você nunca mais vai esquecer disso. O verbo pode ser uma ação, pode ser um estado e pode ser um fenômeno da natureza. Beleza? Então, vamos aqui para advérbio. O advérbio, ele caracteriza o verbo. Por exemplo, se eu falar assim, o Rodrigo chegou cedo. A gente já viu que o chegou é o verbo, né? Mas qual é a característica desse chegou? Como é que ele chegou? Ele chegou cedo. Essa palavra aqui, cedo, ela está caracterizando a forma como que o Rodrigo chegou. Então, esse daqui vai ser o quê? Um advérbio, porque ele está caracterizando o verbo. Outro exemplo aqui, ó. O carro vermelho estacionou. Esse estacionou aqui é um verbo, é uma ação. Só que, como é que ele estacionou? Ele estacionou longe. Esse longe aqui está caracterizando o verbo estacionou, beleza? Então, o advérbio ele vai sempre caracterizar o verbo. E a palavra advérbio, ad quer dizer próximo, vérbio vem de verbo. Então, advérbio quer dizer próximo ao verbo. E ele geralmente vai estar geralmente próximo ao verbo, beleza?
Agora nós temos aqui o substantivo. O substantivo é uma das classes mais presentes na língua portuguesa. Por quê? Porque substantivo é tudo que existe. Tudo que existe e pode ser nominado. Agora, imagina, tudo que existe, tudo que você está olhando agora, tudo que você está pensando é provavelmente um substantivo. Mesa, cadeira, papel, caneta, televisão, computador, celular. Você é um substantivo. Então, tudo que existe e pode ser nominado, tudo que pode ter um nome é um substantivo, beleza? Vamos ver os exemplos? A Railane parece com a irmã dela. A Railane aqui é um substantivo. Por quê? Porque ela recebe o nome. A irmã dela também é um substantivo, porque ela recebeu o nome, é uma irmã. A Poliana também é um substantivo. Por quê? Porque ela existe e ela recebeu o nome. Correu é um verbo, a gente não vai mexer com ele. A Márcia também é um substantivo. Por quê? Porque ela recebeu o nome, ela existe. O Rodrigo também é um substantivo. Por quê? Porque ele existe. O carro é um substantivo. Por quê? Porque ele existe. A Pamela é um substantivo. Por quê? Porque ela existe e recebe o nome. Casa também é um substantivo. Por quê? Porque ela existe e ela recebe o nome. Entendeu? Então, tudo que existe e recebe o nome é um substantivo, beleza? Substantivo é uma classe muito comum. Praticamente 100% das frases vai ter um substantivo, porque é tudo que existe, tudo que recebe o nome. Nós temos também o adjetivo. O adjetivo está muito ligado ao substantivo. Você vai ver que o adjetivo ele caracteriza o substantivo. E essa característica pode ser qualquer característica, pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser um desvio, mas é uma característica do substantivo. Aqui, ó, o carro vermelho. Qual é a característica desse carro? Ele é vermelho. Então, vermelho é o quê? Um adjetivo. Por quê? Porque ele está caracterizando o substantivo. Outro exemplo aqui, ó. Aquela casa verde. Casa, a gente já viu que é o substantivo, correto? Então, o que está caracterizando o substantivo nessa frase aqui, ó, é a palavra verde. Então, a palavra verde ela vai ser um adjetivo. Então, toda vez que houver uma característica, essa característica ela vai ser um adjetivo. Nós temos também o artigo. O artigo ele vai preceder, geralmente ele vem antes, e define o substantivo. Você percebeu que o substantivo é o popularzinho, né? Perto dele vai ter o adjetivo, vai ter o artigo, vai ter o numeral, vai ter o pronome. Então, ele é um núcleo que outros vão estar contextualizando ele, o substantivo. Então, o artigo, ele vem antes, ele precede e define o substantivo. Ah, como assim? Vamos ver. O artigo, a gente vai ver em uma aula só para o artigo, que ele pode ser definido ou indefinido. O definido é aquele que você especifica. O indefinido é aquele genérico. Por exemplo, se eu falo assim, ó, a caixa de sapato. Eu não estou falando de qualquer caixa de sapato, eu estou falando daquela caixa de sapato. Eu estou sendo genérico ou específico? Estou sendo específico. Eu estou sendo definido. Então, a é um artigo definido. Quando eu falo a Rita, eu não estou falando de qualquer Rita. Eu estou falando daquela Rita, especificamente, definidamente. Quando eu falo assim, o carro vermelho, eu não estou falando de qualquer carro. Eu estou falando daquele carro vermelho. Eu estou sendo definido, específico. Então, o artigo ele vai ser definido e indefinido. Quando ele for definido, ele vai ser a ou o antes do substantivo. Ele vai preceder o substantivo e vai definir o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, se eu falar o carro, eu estou tanto vindo antes do substantivo quanto definindo ele. Eu estou fazendo com que esse carro aqui
seja masculino, porque se eu falar a carro, não vai fazer sentido. Por quê? Porque a definição do carro é o ozinho que vem antes dele. O carro está dizendo que você tem que ser masculino o carro, porque o o é masculino. Se eu falar a Pamela, eu estou definindo a Pamela como um substantivo feminino, porque se eu falar o Pamela, eu vou obrigar o substantivo a ser masculino, porque o artigo que veio antes dele é definido masculino. Beleza? Vamos continuando aqui. Numeral. O numeral, ele quantifica e ordena quem? O substantivo. Você percebe aqui quanto que o substantivo é famoso? Pelo menos 4 classes gramaticais são empregadas, todas visando o substantivo. O adjetivo caracteriza, o artigo vem antes e define, e o numeral quantifica e ordena. Como assim quantifica e ordena? Se eu falar assim, um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros, estas palavras 1, 2, 3, 4 é o numeral. Por quê? Porque está quantificando um substantivo. Se eu falar assim, primeiro homem, segundo homem, terceiro homem, quarto homem, eu estou ordenando o substantivo homem. Beleza? E um detalhe bem importante é que numeral pode ser confundido com artigo, porque o artigo indefinido é um e uma. E numeral pode ser um e pode ser uma. Vamos ver um exemplo bem claro? Havia um remédio caro. Havia um remédio caro. Tinha um remédio caro. E a outra frase é assim, ó, só queria um remédio apenas. Você percebe que esse um aqui e esse um são iguais. Mas esse um aqui, ele não está ordenando nem quantificando. Ele só está comentando, olha, tinha um remédio caro. Esse um aqui é um artigo indefinido que está dizendo que tinha um remédio lá, um remédio qualquer, que era caro. Esse daqui é um artigo indefinido, é genérico. Ele está dizendo de um remédio qualquer. Ele não está dizendo que era só um remédio, 2 remédios, 3 remédios, não. Ele está apenas se referindo ao remédio. E por isso ele é um artigo. Já só queria um remédio apenas. Ele quer dizer que ele não queria 2 remédios, 3 remédios, ele só queria um. E aqui é uma quantidade, por isso ele é um numeral. Beleza? Então, você tem que ficar atento para não confundir artigo com numeral. Beleza? E vai depender muito do contexto da frase que você está lendo. Você vai ter que olhar o contexto e aí você vai tirar a tua conclusão a partir daquele contexto. Nós temos os pronomes. Os pronomes, eles também são empregados em vista ao substantivo. O pronome ele substitui ou acompanha o substantivo. Vamos ver um exemplo? Nós vimos aqui que Pamela é substantivo, correto? A Pamela saiu. E agora, a gente já viu que o pronome ele substitui ou acompanha um substantivo. Então aqui houve o que? Uma substituição. Eu falo aqui, ó, a Pamela saiu. Para eu não repetir o nome Pamela, eu substituo o nome Pamela por um pronome. Porque qual é o emprego do pronome? Substituir o substantivo. E aí eu falo assim, a Pamela saiu. Ela, quem? A Pamela fez todo o trabalho. Então aqui é um pronome pessoal que está substituindo o quê? Um substantivo. Beleza? Olha outro exemplo aqui, ó. A Rita chegou. A Rita. Rita é o quê? Substantivo. É um substantivo. Mas eu não quero repetir a palavra Rita na frase de novo. Eu vou e substituo esse substantivo por um pronome. E aqui, ó, lá. A Rita chegou. Eu quero ver lá. Esse lá aqui é um pronome oblíquo que está substituindo um substantivo. Beleza?
Outro exemplo de pronome, aquela. Você está vendo aqui que aqui ele não está substituindo, ele está acompanhando, porque casa é o quê? Casa é um substantivo. E o pronome, qual é a função do pronome? Substituir ou acompanhar um substantivo. E aqui, ó, aquela casa. Aquela é um pronome demonstrativo. Imagina que você está apontando o dedo e falando para alguém assim, olha, aquela casa. Entendeu? Aquela é um pronome demonstrativo que está apontando, acompanhando a palavra casa. Outro exemplo de pronome aqui é nossa. Ó, moradia é um substantivo. É um substantivo que quer dizer casa. É uma moradia, é uma morada. Então, esse substantivo está sendo acompanhado por um pronome. Esse pronome aqui é um pronome possessivo. Por quê? Porque dá a ideia de posse. É nossa. Nossa, o nosso é o quê? Moradia. Esse pronome está acompanhando esse substantivo, beleza? Nós temos aqui as preposições. Galera, as preposições, elas ligam palavras. E preposições, elas geralmente são confundidas com as conjunções. Por quê? Porque ambas são objetos de ligações, são conectivos. Preposições geralmente vão ligar palavras e conjunções geralmente vão ligar orações. Orações são um enunciado de palavra, composto de palavras. Então, vamos ver alguns exemplos claros de preposições e conjunções? Olha só, esse daqui é um exemplo de preposição, viu? O livro, o artigo, o substantivo. Aqui nós temos aqui o livro e a mesa. Nós temos que, se eu falar o livro, a mesa, vai ficar sem sentido, né? Então, eu preciso de alguém ligando eles. Isso daqui está ligando o livro à mesa. E daqui vai ser uma preposição. Uma preposição está ligando. Agora, porque isso daqui, o livro, equivale a um substantivo e a mesa equivale a outro substantivo. Então, está ligando aqui não duas frases, mas duas palavras, né? Duas classes de palavras. Então, aqui é uma preposição. Já aqui, ó, outro exemplo de preposição é com. Ela chegou, muita dor, não faz sentido, né? Então, para eu ligar essa com essa, eu uso o com. É um objeto de ligação, um conectivo. Com é preposição. Já aqui, ó, é uma conjunção. Por quê? Porque esse daqui é um verbo. E um verbo, a gente vai ver que uma oração é composta por verbo. Então, aqui equivale a uma oração, a uma frase. Aqui também equivale a outra frase. Não equivale a uma palavra, equivale a uma frase. Então, aqui é como se eu estivesse ligando. É eu ligando uma frase a outra frase, uma oração a outra oração. Então, aqui não pode ser uma preposição, aqui é uma conjunção. Beleza? Aqui da mesma forma. Recebeu. Recebeu é um verbo. Um verbo equivale a uma oração, a uma frase inteira. Aqui, já gastou. Também equivale a uma oração inteira. Então, aqui eu não vou ligar duas palavras. Eu vou ligar duas orações. Então, aqui eu uso uma conjunção, isso mesmo. E, por último, nós temos as interjeições. Interjeições é a mais simples, né? Que você vai entender que é apenas uma expressão, é uma emoção contida na frase. Por exemplo, que bom, nossa, que bom, ufa, graças a Deus. Você percebe que são expressões, são emoções, e a principal característica da interjeição é justamente a pontuação. Geralmente vai vir um sinal de exclamação, beleza? Bem simples a interjeição, difícil ficar em prova, justamente porque ela é muito simples de entender. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de classe de palavras. Você vai repetir esse vídeo, você vai entender, você vai pegar um texto, pegar um livro, e você vai procurar nesse texto, nesse livro, as palavras, a classificação das palavras. Você vai sair, vai olhar uma palavra por palavra, fazer uma análise e sair perguntando para você mesmo. Isso daqui é um verbo? É um substantivo? É uma preposição? Isso daqui é o quê? Um verbo? Uma preposição? Um advérbio? E isso vai fazer com que você
memorize, que você entenda o emprego das classes de palavra dentro da frase, dentro do texto, beleza? Porque pode muito bem ser objeto de questões em prova e a gente não pode perder uma questão tão tranquila dessa, beleza? Até a próxima aula e lembre-se, se você estudar com dedicação, com foco, você vai ser aprovado, beleza? Até mais, abraço.